Essa equipe do Corinthians, galera, só demonstrou que ela tem capacidade de chegar muito mais longe no Campeonato Brasileiro. Quem sabe aí, pelo menos um G9, tá? Mas a partida do Corinthians ontem foi uma partida muito interessante, muito boa, onde os caras realmente demonstraram vontade de jogar, demonstraram garra, o que não aconteceu, né, contra o Santos. Mas ontem na Neoquímica Arena o jogo foi excelente, uma boa partida do Corinthians. E assim, a galera que quer a saída do Dorival tá aí, né? Mais um resultado pro Dorival, que nos gera esperança, e eu quero muito que o Dorival dê muito certo no Corinthians. E uma partida como essa demonstra também a mão do técnico, né, o comprometimento dos jogadores em certas partidas, né, porque parece que em outras, pelo amor de Deus, mas enfim, é esse Corinthians que precisa demonstrar seriedade, concentração, mobilidade, querer ganhar as partidas, porque com um time grande parece que quando esses caras realmente se concentram, cara, os caras ganham, os caras competem. A gente já viu isso contra o Flamengo, a gente já viu isso contra o Internacional, a gente já viu isso contra o Palmeiras no Copa do Brasil e também Brasileirão, com o Dorival Júnior. Então assim, por isso que eu aqui no canal, eu não consigo me precipitar e mandar o Dorival Júnior embora. Pelo menos ainda, tá? Porque apesar desse time oscilar, eu vejo a evolução do Dorival Júnior com o Corinthians, tá? Então, por isso que eu não descarto o Dorival literalmente assim, tá fora do Corinthians. Eu não faria isso. Mas o Corinthians jogou muito bem ontem. E novamente ele teve o trio, né? Garro, Yuri e o Memphis. E absurdamente esses caras jogam quando estão juntos, tá? Porém, na partida de ontem, o Yuri não foi tão bem. Mas se eu pegar o Garro e o Memphis do trio aqui foi o melhor, obviamente. E ontem ele poderia muito bem dar uma resposta aqui pra mídia, tá? Ele poderia muito bem aqui calar a boca de todo mundo. Mas ele acabou perdendo um gol, né, na canhotinha ali. O Memphis que criou boas oportunidades, boas chances de gols, deu 2 assistências, inclusive uma das assistências o Maicon acabou errando o alvo, né, ali debaixo da trave praticamente, num lance muito interessante. O Corinthians, sim, teve um bom volume de jogo, um Maicon que é bastante criticado. Obviamente ontem saiu aplaudido, apesar de ter errado alguns gols, né? Os gols mais fáceis ele perdeu e ele fez o mais difícil. Mas enfim, o importante é ter feito o gol e ter ajudado o Corinthians. Parabéns pro Maicon, mas eu ainda não considero ele que seja um titular absoluto desse time. Eu acho que tem pessoas mais capacitadas. Eu não acho o Maicon tão interessante assim para esse time do Dorival Júnior, tá? Mas sim, o trio ontem dentro de campo parece que deu uma funcionada. E o Memphis aqui só faltou o gol pra calar todo mundo. O Memphis é um jogador incrível, tava bem fisicamente, se entregou dentro de campo. E é assim que a gente, torcedor do Corinthians, quer ver o Memphis. E aí só faltou o gol mesmo pra ele calar todo mundo, né? E aí eu quero ver a mídia agora falando sobre o Memphis Depay, da partida que ele fez ontem, né? Porque assim, não podem achar nada do cara que gera um engajamento com isso, né? Ontem, no banco do Atlético Mineiro, jogadores perdendo o jogo no banco do Atlético e os caras dando risada. Mas, obviamente, isso aí não vai ser pauta no dia de hoje, tá? Mas o trio realmente funcionou. O Todo-Poderoso Timão colocou aqui, ó. O Corinthians nunca perdeu no Brasileirão quando Yuri Alberto, Memphis Depay, Rodrigo Garro começaram juntos como titulares. 9 jogos, 8 vitórias, 1 empate. Um trio que simplesmente não sabe o que é derrota. Bom, enfim, quando esses caras estão dentro de campo, o Corinthians realmente joga muito diferente. O Rodrigo Garro ontem, apesar de não estar no seu melhor nível técnico e também no seu melhor nível físico, porque o Rodrigo Garro já esteve num momento muito melhor dentro do Corinthians, sim, inclusive igual ao ano passado, por exemplo. Eu não sei se a questão psicológica hoje afeta muito o Garro, mas ontem ele sim foi muito importante. Ele não é aquele jogador que recebe bola e fica jogando pra trás. Ele é aquele cara que realmente recebe a bola e ele vai procurar alguém. Ele vai achar algum espaço, ele vai tentar fazer alguma coisa. Então sim, o Garro hoje, apesar de não estar no seu melhor momento, igual na live que eu disse ontem, que foi a primeira live aqui do canal, que eu fiz, o Garro, cara, mesmo jogando mal, ele ainda é importante para esse time do Corinthians, tá? Então o trio basicamente ontem funcionou, apesar do Yuri não ter jogado nada ontem, tá? E aí a gente pensa no Guinegão, né? Que é o Guinegão que vem muito bem, o Yuri que vem numa baixa, enfim, eu acho que Dorival pode dar oportunidades aí a mais pro Guinegão, tá? Do que pro Yuri. Mas enfim, é um trio aqui que funciona, então o Dorival confia nesse trio também, tá? Então, foi isso. O trio funcionou basicamente ontem, tá? Mas o que falar aqui do Ranieri, né? O meio de campo do Corinthians foi até bem ontem, não tem muito o que falar aqui, apesar de não ter o Martinez na partida. O Corinthians foi muito bem no meio campo. E a gente precisa, obviamente, falar do Ranieri aqui, tá? Porque o Ranieri, pra mim, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo ontem no Corinthians, tá? Nesse time do Corinthians. Uma hora recuava, outra hora o Ranieri avançava, outra hora a gente viu o Ranieri na lateral, outra hora a gente viu o Ranieri dando carrinho, e não era carrinho pra poder fazer falta pra receber cartão, não, era carrinho na bola, tá? Então o Ranieri estava em todos os lugares do campo ontem, cara. E aí, quando ele defendia, né, quando ele recuava mais, quando ele ajudava a zaga, os alas eram liberados, enfim. Então o modelo de jogo ontem do Dorival foi muito interessante com o Ranieri, tá? E o Ranieri ajudou bastante a defesa. Por isso que a defesa ontem também foi um pouco mais segura, né? Mesmo com o Kaká que dá aquele medo, dá aquele friozinho na barriga na gente, né? Mas o Ranieri foi muito bem ontem e assim, ele não é aquele cara técnico, né, aquele volante moderno, técnico, que tem capacidade pra tudo, não. O Ranieri claramente é aquele jogador mais defensivo, cara. Mas assim, quando o Ranieri tá bem, não tem pra ninguém. O cara
O cara arrebenta e sim, ele merece ter jogos, ter mais chances como titular do Corinthians. Na verdade, o Ranieri é titular absoluto do Corinthians hoje, tá? O que o Ranieri tá jogando. E assim, não é só ele, né? Alguns jogadores vêm evoluindo na mão do Dorival Júnior, tá? Por isso que a gente cria essa esperança do Dorival cada dia mais dar certo no Corinthians, apesar de algumas oscilações, né? A gente tem zagueiros titulares como o Gustavo Henrique jogando muito bem. A gente tem Bidu voando. A gente tem Mateuzinho muito bem também. Então assim, esses caras só precisam levar com mais seriedade os jogos daqui pra frente até a reta final dessa temporada, tá? Mas o Ranieri ontem foi monstruoso. Melhor do que o Maicon, na minha opinião, apesar do Maicon ter feito gol. Então a gente precisa dar um destaque grandioso, tá? Pro Maicon. Ou pro Maicon não, pro Ranieri, tá? Teve as substituições também no segundo tempo, né? Que o Dorival Júnior não colocou o Kaique, aqui eu não entendo por quê, porque quando o Corinthians joga fora, por exemplo, como jogou contra o Santos lá, aí ele põe o Kaique, aí jogando em casa, com a torcida, enfim, o Corinthians vem e não dá oportunidade pro moleque, né? Aí entrou o Romero, que não tá entregando mais nada, a verdade é essa, não tá conseguindo nem segurar jogo, cara. Essa é a realidade hoje do Romero no Corinthians. Mas enfim, galera, num panorama geral, o Corinthians foi muito bem, tá? Mas a gente vai seguir aqui porque saiu algumas atualizações do Corinthians, né? A tabela do Campeonato Brasileiro do Corinthians já é o 12º colocado com 36 pontos. E aí a gente pode brigar aqui pelo G9 tranquilamente, tá? Ou quem sabe aí até o G6, porque o Bahia tá com 43 pontos e o Corinthians pode chegar lá. É só os caras jogarem com seriedade, tá? Igual jogaram ontem com o Atlético Mineiro. Quando eles conseguem chegar a beliscar um G6 aí, dá, galera, de verdade dá. Tá? De verdade dá. Mas essa é a classificação. O Corinthians joga agora no final de semana, no próximo, no caso, contra o Vitória, tá? O Corinthians precisando pontuar. Mas, seguindo com as informações aqui, saiu o sorteio, tá? Da Copa do Brasil. E a CBF anunciou de forma oficial, tá? Que o sorteio dos mandos de campo para a semifinal da Copa do Brasil acontecerá na próxima quarta-feira, dia 22. No caso, nessa quarta-feira agora, haverá sorteio da Copa do Brasil, das semifinais, tá? O Corinthians que tem grande chance de levar. Então, assim, Eu crio uma confiança nesses caras agora, nessa reta final da Copa do Brasil, tá? Esses caras vão entrar com certeza concentrado, porque deve ser um dos grandes objetivos do Dorival Júnior, com certeza. Então a gente vai ter um time bastante concentrado para essa reta final de Copa do Brasil e acredito eu para essa reta final de Brasileirão, tá? Para essa reta final do Brasileiro. Então, eu só tô meio que projetando aqui com vocês, com o retorno do Carrilho, né? Enfim, o Corinthians tá com quase seus jogadores completos. De verdade, galera, talvez a gente tenha uma reta final de campeonato brasileiro e de Copa do Brasil muito boa pro Corinthians, tá? Jogadores concentrados, com seriedade, querendo realmente jogar bola. Então, eu estou bastante otimista com o Corinthians nessa reta final de campeonato brasileiro, com a volta dos titulares, enfim. Vamos ver o que o Corinthians consegue trazer de alegria aí pro torcedor, tá? Vamos ver. Mas, seguindo as informações depois, né, além dessa Copa do Brasil aqui, dessa informação, saiu uma informação aqui que o Corinthians... Eu até compartilhei isso na live de ontem, de tarde aqui, que o Corinthians se incomodou com juros altos e estuda deixar o RCE, tá? Para negociar dívidas direto com os credores, né? O RCE, obviamente, é muito importante para o Corinthians, né? Porque o Corinthians pega aquele oceano ali de credores que o Corinthians deve, tá? Com mais de 367 milhões. E ali o Corinthians, dentro do RCE, tem um prazo para poder pagar todos esses credores, tá? De 6 a 10 anos. Então é um plano onde o Corinthians vai conseguir pagar todos os seus credores, todos os empresários que deve, tá? Mas com os juros de 15% ao ano, o Corinthians acha que não é interessante e ele quer sair do RCE para negociar com os amiguinhos, obviamente empresários, que tem alguns amiguinhos lá dentro que não gostam do RCE e não gostaram disso. Então agora o Corinthians vai ficar livre para poder fazer acordos com esses credores e pagar os juros um pouco mais baixo, tá? Cerca de 2%, porque o Corinthians entende, segundo eles lá dentro, eles entendem que vão pagar bem menos. Enfim, aí eu pergunto pra vocês, acham mesmo que vai dar certo? Devendo tudo isso de empresário? Vai conseguir fazer acordo no tete a tete? Um Corinthians que não tem planejamento nenhum, uma diretoria que não tem planejamento algum pra pagar, não consegue pagar uma parcela do Ranieri. E aí eu te pergunto, você acha mesmo que esses caras vão ter condições de negociar com todos os credores da forma que está devendo 367 milhões de reais e não consegue pagar uma parcela do Ranieri? Porque foi outra notícia que saiu ontem, que o Corinthians apagou. O Corinthians atrasou o pagamento da dívida pelo Ranieri de uma parcela. Aí eu tenho que ter a confiança de verdade, tá querendo sair do RCE pra poder fazer acordo com o amiguinho, né? A verdade é essa, com um empresário amigo dessa renovação e transparência desses caras lá dentro. O Corinthians é assim, galera. O Corinthians tá na mão de amadores, de pessoas que não têm capacidade alguma de comandar esse clube, tá? Então, é por isso que eu venho falando aqui em meus vídeos, venho fazendo comparação, né, do clube associativo do Bayern de Munique, inclusive tá no meu último vídeo, se você não viu isso, como o Bayern traz empresas para poder investir no clube, num modelo bastante interessante, que com a Safiel,
o Corinthians também vai ter isso, tá? A diferença é que nós realmente vamos se tornar uma sociedade anônima, vamos ficar na mão de torcedores, só que no clube associativo do Bayern lá, o clube associativo do Bayern funciona, tá? Funciona. No Corinthians não funciona o clube associativo. Lá, os torcedores realmente têm poder de voto também. Aqui no nosso modelo associativo, basicamente nós não temos, tá? Então por isso que precisamos ser uma sociedade anônima, onde realmente os torcedores vão ter poder de voto. Só que nós vamos poder abrir capital, igual o Bayern de Munique, e possivelmente o Real Madrid também tá querendo fazer isso. A gente vai poder abrir capital para outras empresas também investirem. Investirem não, né? Em comprarem ações do Corinthians, tá? De no máximo até 1,8% por cada CPF, né? Enfim. Então, galera, eu não vou falar muita coisa, eu já expliquei no vídeo de ontem aqui no canal. Então, o Corinthians precisa virar uma SAF fiel, melhor do que uma intervenção judicial nesse clube, tá? Porque a gente sabe que não funciona com essa galera aqui, não tem como. Eu não sei aonde o Corinthians vai chegar se essa galera aqui persistir em permanecer nesse modelo associativo, se esses dirigentes, se esses conselheiros, esses caras lá dentro quiserem permanecer nesse modelo, porque uma hora o Corinthians vai travar e aí, o que vai acontecer? Esses caras não vão ceder, não? Será que eu tô criando muita esperança, ou sendo iludido aqui? Porque ontem, com o vídeo de ontem aqui, tinha um monte de gente me chamando de iludido, que eu tô falando fake news, enfim. Porque eu tô fazendo uma comparação interessante aqui, cara. Do modelo que o Corinthians está não, né? No modelo que a torcida, que nós, torcedores corintianos, nós queremos que o clube entre. No modelo da SAF fiel, que tem características, pontos parecidos com outros clubes da Europa. No sentido, né, nesse modelo de gestão. Então é impressionante, né? Galera, a gente vai voltar na próxima com mais notícias e informações do Corinthians aqui pra vocês. De tudo que acontece com o Timão. Deixa seu like, se inscreva no canal e a gente vai voltar aqui numa próxima, tá? Não sei amanhã, vou ver. Não sei se vai ter vídeo amanhã, se vai ter alguma informação relevante interessante. Mas a gente vai seguir aqui, beleza? Galera, um grande abraço. Até mais. Obrigado aí por vocês serem inscritos aqui no nosso canal e nos acompanhar sempre. Um grande abraço. Até mais e vai Corinthians.